Listen. Eu queria ter feito. Agora também eu gostaria de ter feito desde o início, porque pegar o caso. Por exemplo, eu queria ter feito o Roger Abdelmaci na época que ele era procurado. Eu fiz uma saída dele, mas agora que eu comecei nessa vibe de escrever livro, então agora eu posso fazer qual eu quiser, né? E hoje você escreve lá pra Globo. Pro Tu Globo. sabe que eu lembrei agora, tu É. falou de história que ter feito? Uma história que eu fiz no início foi do Voltei pra Nardoni. preparação, porra, Olha que treino pra interessante, caralho, quando eu cheguei aqui... Do dieta, Nardoni? cardio, tal. Olha só, quando E eu fazer o cheguei trampo, né? aqui Claro que você tem em que São pagar Paulo, as em contas. 2008, Tem que fazer vídeo pra isso, fazer vídeo pra aquilo e tal e tal e tal. Do Correio Brasiliense. Aí, E a sucursal pá, é chegamos no Olímpia. No Chegamos no Correio Olímpia, Brasiliense, eu trabalhava teve numa aquele editoria trabalho todinho pra chamada tirar a Sexo, porra do visto, entendeu? Que Saúde, foi, mano, isso daí foi um Educação e teste pra gente, Então, mano. todas as linhas de matérias Muita eram coisa pra gente, nessa porra, engolir seara. seco ali, porra. Imagina, Quando a o gente cara, vem pra uma pra vocês terem uma sucursal, ideia, você que tá faz assistindo, faz economia, toda essa que é a política, maior competição do mundo, o cara tá fazendo uma preparação que crime. inclui ele ficar dias e Aí eu dias sem cheguei comer aqui numa carboidrato, ou seja, é um desgaste louco pra físico. emplacar alguma coisa no correio e tal. Sim. Aí quarta não rendia nada, quinta não rendia nada, sexta, sábado não rendia nada. Fiquei trabalhando até no domingo. Aí eu tinha uma chefe, Ana Paula Macedo, um beijo pra Ana Paula, que é minha amiga até hoje. Eu tinha uma chefe que aí eu ficava empentelhando ela, não quero emplacar nem que seja uma matéria aí de São Paulo. Ela, então acho um negócio interessante aí. Aí eu lembro que no domingo eu ouvi na rádio que uma criança tinha sido jogada do 6º andar, num prédio lá na Vila Mazei, na Zona Norte. E isso era domingo, aí eu falei pra minha chefe, olha, tem isso aqui lá na Zona Norte. Ela falou, olha, vai lá e vê o que que é. Porque aí, conforme for, o jornal tinha aquela coluna de curtas, que saíam pequenas notas assim na lateral. Uhum. Aí eu fui lá. Cheguei lá, cara, eu cheguei lá, tinham acabado de levar a menina, Isabela, do Gramado, e tava o pai dela, o Alexandre, explicando para os jornalistas assim, olha, minha filha tava na janela, o ladrão jogou, ela caiu aqui. Aí, beleza, né? Fica, nossa, o pai explica com uma calma tão grande. Uhum. Aí depois chegou a avó da menina, ela parou num carro preto, desceu. A avó da menina, cara, chorava, parecia que ia morrer de tanto chorar. Se acabando de chorar. Aí eu liguei pra minha chefe, fiz a notinha ali mesmo da rua e tal, a gente emplacou uma matéria pequena dizendo que um ladrão tinha jogado uma criança da janela. Aí beleza, né? Aí a minha chefe falou, isso eu acho que pode render mais amanhã, né? Se achar o ladrão e tal. Aí eu falei pra ela assim, olha... Listen. O pai explica a dinâmica do crime. O pai já sabe tudo, né? Não, explica, cara. Imagina jogar a filha dele pela janela, a menina acabou e o cara, na maior naturalidade, não tava abalado. Parecia que tava explicando a qualquer criança até, né, que tivesse sido jogada do 6º andar por um bandido, tu ficava abalado emocionalmente. E eu comparei com o abalo emocional da avó que chegou. Aí eu falei pra minha chefe assim, cara, tem uma coisa que eu acho muito esquisita, é a forma muito didática que o pai explica isso como se ele não fosse a filha dele. Uhum. Aí a minha chefe, Ana Paula, falou assim, lá vem tu dizer que o pai jogou a criança pela janela. Eu falei, não. Eu não tô querendo dizer isso, mas que tem uma coisa estranha aí, tem. Aí, obviamente, que semanas depois, ali alguns dias depois, o Brasil todo ficou sabendo que aquele casal realmente jogou a criança pela janela. Aí eu cobri bastante o casal Nardoni, o crime deles, cobri até o julgamento, cobri a saída do Alexandre, algumas saídas da Ana Carolina Jatobá. Esse caso deles, eu lembro assim, mas assim, era porque a criança... Qual foi o principal motivo mesmo? Que a criança... Eu acho que ali, pelo que eu entendi, esse caso é um case porque eles foram julgados e condenados sem uma prova irrefutável. É um case de como o tribunal do júri é uma loteria. Uhum. Porque eles não têm, assim, uma prova concreta, incontestável de que eles fizeram isso. Até hoje eles sustentam que alguém entrou lá e jogou a criança pela janela. Mas eles foram
julgados e condenados por evidências. E convicção, né? Que eu lembrei até agora do PowerPoint lá dos procuradores de Curitiba. Mas a acusação, ela monta a seguinte tese. A criança foi levada pela mãe, o casal lá tinha dificuldade financeira, a menina representava um pouco acentuava essa dificuldade financeira porque a mãe biológica pediu um aumento de pensão. Tem uma cena que eles entram no mercado, enchem o carrinho de compra, passa o cartão é recusado, então eles saem sem essa compra. Dentro do carro eles têm uma discussão por conta da falta de dinheiro e a menina estava no carro e a madrasta lá, a Ana Carolina, teria usado a menina como motivo para eles não terem dinheiro e tal. E ela dá um tapa na cara da menina lá com o anel que arranca sangue da menina. E essa briga ela continua dentro de casa e ela dá um tapa, um murro, um empurrão que a menina bate numa quina da mesa lá e fica com um corte aqui e ela faz uma esganadura para matar a menina. A tese que a acusação emplacou foi essa. E depois eles pegam a menina a menina provavelmente já estaria numa situação em que ela não sobreviveria e eles cortam a tela da janela e jogam a menina pela janela para fingir a princípio uma queda. Mas depois, logo segundo o Ministério Público, imediatamente eles vendem a tese de que a defesa, né, de que um ladrão entrou lá e jogou a criança pela janela. Mas que ladrão entraria no só para jogar ali? A Folha de São Paulo fez uma reportagem que contribuiu muito para isso. Ela fez uma reportagem de muita repercussão, dizendo, inclusive com um infográfico, dizendo que alguém teria entrado numa construção do lado, uma construção meio abandonada, arrombou um portão, subiu, mostrava que era possível subir, entrou lá, pegou e jogou. Mas jogar uma criança pra quê? E arrombar o quê? Sim, concordo com você. Faz, assim, mínimo sentido quando você olha. Tem uma coisa curiosa, porque quando um criminoso que comete um crime dessa envergadura, matar membros da família de forma muito violenta, quando eles começam a progredir de pena, que eles começam a ter direito ao regime semiaberto, ao aberto, eles têm que passar por uma banca de especialistas para, dentre outras coisas, eles dizerem como eles lidam com o que eles cometeram. Se o casal Nadoni ainda nega até hoje que eles fizeram isso, é capaz deles terem dificuldade de migrar para o regime aberto. Entendi. Porque eles têm que provar, inclusive, o arrependimento. Mas eu já conversei com alguns advogados que, quando impõem isso como condição para ele ganhar a liberdade, ele acaba confessando por conveniência. Tipo, não, eu não fiz, mas eu vou confessar para poder ter o benefício. Entendi. Mas, cara, assim, eu não posso nem ficar opinando muito, porque eu nunca estudei esse caso a fundo, só para as reportagens lá e no julgamento, que é muito tese de defesa e de acusação. Mas não entra na minha cabeça que uma terceira pessoa faria isso. Porque um crime desse, ele tem que ter um histórico, não é uma coisa... É igual esquartejamento. Sim. Quem vai perder tempo esquartejando alguém se tu não tiver nenhum tipo de relação com essa pessoa? Porque o esquartejamento é crime de ódio. Por exemplo, se você estiver trabalhando num crime, lá tem um cadáver aqui, morreu como? Com facadas. Quantas facadas? 3. Beleza, 3 facadas é uma coisa. Aí esse outro aqui, 70 facadas. Então é outra coisa. Certo. Né? A pessoa deu 70 facadas, provavelmente pela 10ª a pessoa já estava morta. Mas por que ele continuou dando facada? Porque ele tem... Listen.